Oi, pessoal. Então, né, qual que é a diferença entre o IGPM e o IPCA? Na verdade, para começar, é a instituição que faz a medição dos dois, né? O IGPM, ele é medido pela FGV e o IPCA pelo IBGE. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é amplo porque ele considera os hábitos e padrões de consumo da população de 16 cidades brasileiras, né? E ele tenta considerar 90% da população com base em questões estatísticas dessas cidades, né? E por isso que ele é denominado amplo, né? Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O IGPM, por outro lado, medido pela FGV, ele é a média aritmética de 3 outros índices. O índice de preços ao produtor, o índice de preços ao consumidor, mas não é amplo, né? E o INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. A questão é que o índice de preços ao produtor considera as commodities, né? E tem essa variação, ele varia com a variação do dólar, né? E o INCC também tem a matéria-prima da construção civil. Então, essas duas têm uma variação expressiva conforme o dólar, e isso impacta no IGPM. Né? Por isso que ele teve um aumento de 25%, né? Quase 25% o ano passado, né? E o IPCA aumentou apenas 4,3%. E aí, no meio disso tudo, o que afeta? Como o IGPM, por hábito, né, e padrão do mercado, ele é adotado pelos contratos de locação, o preço de alguns contratos de locação, assim, na hora de ser reajustado, né, agora aumentaria exponencial, assim, aumentaria muito, né, podendo levar até rescisão contratual, porque poderia não caber no bolso do locatário, e aí ele poderia ter que provocar uma rescisão, e o locador ficaria sem inquilino, e o inquilino, por sua vez, teria que procurar um novo imóvel, né? Que desgaste, né? Então, é péssimo para as duas partes. Justamente pelo fato de ser péssimo para as duas partes, o que as pessoas, na maioria das vezes, têm tentado é a negociação, né? É uma tratativa comercial entre as partes para reajustar, né? E alguns, e como até o Quinto Andar, por exemplo, tem trocado pelo IPCA, né? Que aí fica algo mais justo para as duas partes, né? Já tem tentativas, né, de judicializar, já cheguei a pesquisar, ver contratos de compra e venda, mas não tinham decisões definitivas, só tinha um contrato, um agravo de instrumento, né? Que, na verdade, foi indeferido em sede liminar num contrato de compra e venda a mudança do IGPM pelo IPCA, né? Mas não era uma decisão definitiva, justamente por ser um agravo de instrumento, né? Então, a gente não tem, pelo menos eu desconheço, se alguém souber me avisa, né? Alguma notícia de algum litígio com decisão, com sentença, com decisão definitiva sobre o caso. Tá bom? E é basicamente isso. Me escrevam se alguém teve algum problema em algum tipo de contrato com relação ao reajuste e as tratativas comerciais pro acordo entre as partes, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.